Está no ar Adjuntos, o podcast coletivo. Está no ar Psiu, o seu programa de arte, cultura e informação. Com Carol Baumann e Paulo Vani. Olá, pessoal. Aqui Carol Baumann e eu estou aqui falando diretamente dos estúdios da Desempaca Criações, onde são gravados os programas do canal Adjuntos Podcast Coletivo, que além deste programa que vocês estão ouvindo, tem também o Telas Latinas, com Luiz Alberto Cassol, o Rua da Margem, com Paulo César Teixeira, e Mesa de Afrodite, com Simone Otto. Todos os episódios estão lá nas plataformas do YouTube, do Spotify. Vai lá, curte, te inscreve no canal e compartilha. Tu também pode acompanhar toda a nossa programação nas redes sociais do Adjuntos, no Instagram e no Facebook. A condução aqui do Psiu, como vocês sabem, é feita por mim e pelo meu parceiro, Paulo Vani. E aí, Paulo, tudo bem? Tudo bem, Carolina Baumann. Bom dia, boa tarde, boa noite, depende do horário que vocês estão nos escutando. Vamos para o 12º episódio do Psiu. 12º. E hoje, nesse nosso 12º programa, nosso convidado é o Paulo Guimarães, mais conhecido, e vocês vão saber, como Laco. O Laco é diretor, coreógrafo e coordenador do MEME, Centro Experimental do Movimento em Porto Alegre, desde 2004. Laco construiu uma trajetória em importantes companhias de danças brasileiras, como Quasar, de Goiânia, Quasar ou Quasar, depois o Laco vai me corrigir, e Raça Companhia de Dança de São Paulo, além de atuar em grupos locais como Transforma, Mouvere e Anete Lubisco, com formação em balé, jazz, dança contemporânea, moderna, afro e dança-teatro. Estudou com mestres como Berenice Forró Souto, Suzana Dávila, Henrique Rodovalho e Ivonice Sati. Participou de festivais nacionais e internacionais, incluindo a Biennale de La Danse de Lyon, e lecionou na Universidade Federal de Goiás, experiência que impulsionou a criação desse centro dedicado à pesquisa, formação em artes e movimento. Bem-vindo, Laco. Olá, galera. Prazerzaço estar aqui, ainda mais agora com essa turma. Não vou falar nada que não possa. F. Tá bem, então tá. Vamos lá começar a entender e contar aqui pra galera um pouco mais do teu início ali de jornada. Então vamos conhecer um pouco mais da história do Laco. Tu já, como a gente já mencionou ali antes, tu já passou por grupos importantes como o Quasar, ou Quasar, tu me corrige, e a Raça Companhia de Dança, né? O que te fez voltar pro Sul e criar um espaço independente como o MEME. Como foi que isso começou lá em 2004? Quando tu surgiu de uma oficina, tu teve um momento que tu pensou, precisamos de um espaço nosso. Como é que deu esse pum? A gente tem que voltar um pouquinho mais, assim, para entender que eu sou um cara que vem do interior do estado, extremamente patriarcal, machista, e um homem dançando estava já com caminho para cruz, assim, entendeu? Já traçado. Da onde que tu é, Laco? Eu sou de Rio Grande, fiz faculdade de Pelotas, e aí fazendo faculdade lá eu conheci o Mano Amaro. Tu fizeste o que em Pelotas? Eu fiz educação física. Sempre trabalhei com o corpo a vida inteira. Desde 8 anos eu já estava em competição, entendeu? E tudo que é tipo de competição que tu pode imaginar. Eu apaixonado pelo trabalho corporal, assim. Só que na dança, quando eu fui fazer faculdade, conheci o Manamara, ele dava dança afro num lugar que eu fui trabalhar, porque eu precisava trabalhar para me sustentar. Bati de porta em porta. A primeira academia que me abriu as portas da Berenice Forró Souto, que se tornou uma irmã. O Mano trabalhava e eu dava aula de musculação e alongamento e ginástica localizada, e o Mano sempre me chamando para aula. Eu, um atleta, um troglodita, um baita troglodita, por sinal, um atletão assim, todo porradão. Amava a dança, mas não tinha coragem de dançar por essa questão cultural mesmo, que não me impedia, se era uma barreira enorme. Até o dia que eu consegui romper essa barreira, eu só tirei os tênis, entrei e foi amor ao primeiro movimento. Sim. E aí começou a história. Eu já tinha 27 anos.
Essa é a questão. Os menininhos começam a dançar com 10 anos, entendeu? Já era macaco velho, trabalhador. E aí eu vim para Porto Alegre com uma amiga fazer especialização, que era bailarina. E ela disse assim, olha, vai ter uma audição no Transforma. Vamos lá. Eu digo, tá louco, Simone, não sei dançar. Eu sou... Não, mas pelo menos a gente conhece as pessoas, não conhece ninguém aqui. E eu fui, fiz a tal da audição. E estava precisando de homem. Pegaram o troglodita. Não tem tu, vai tu mesmo, né? Exatamente. Aí comecei lá no Transforma e a Suzana foi uma mãe da dança para mim. E tem um fato engraçado nessa história, que o Tony Abbott foi um grande bailarino que trabalhou no Royal Ballet, foi o primeiro bailarino do Teatro Colón. O Tony estava aqui, já tinha 57 anos, estava final de carreira, era o maître e é quem estava ministrando a audição. Quando eles se reuniram para decidir quem ia ficar, a Suzana, vamos pegar os meninos. Tu tá louco pegar aquele guri, um troglodita, aquele menino nunca vai dançar. Putz. Eu fiquei sabendo anos depois disso. Só que o Tony se tornou um pai para mim. Porque eu já era macaco velho, eu não tinha tempo a perder, então eu me joguei de cabeça. Sim. Evolui muito rápido. E eu pensei em desistir porque, cara, eu tinha que trabalhar, me sustentar, eu era personal trainer na época. E aí, sabe, que dança no Rio Grande do Sul não existe para dança profissional no Rio Grande do Sul. Não existe, simplesmente não existe. E a gente tem que pagar para dançar, literalmente. E aí eu disse, Tony, eu tô cansado, eu deixo de dar aula para fazer aula, eu tinha que fazer aula às 11 da noite, às vezes ensaiar 1 da manhã, eu tinha que trabalhar no outro dia cedo. E aí o Tony, um dia, a gente estava no antigo bar do Beto, o Tony tomando o uísque dele, ele e a Cíntia, e eu disse assim, Tony, honestamente, acho que deu para mim. E o Tony olhou para mim muito sério, assim, chegava a tremer de emocionado, que ele estava assim, a boca tremia. Ele disse assim, confia em mim, não desiste, eu sei o que eu tô te dizendo. E eu olhei nos olhos dele, aquilo ali foi uma flecha para mim. E eu segui. No ano seguinte eu estava na Quasa. Que legal, No né? ano seguinte eu estava na Quasa, já estava fora do país, já estava voando. Isso tudo com 27... Eu já tinha 33. 27 eu comecei. Sim. Aí a gente criou amizade, aí Sim. fui me desenvolvendo e cresci muito rápido, porque eu tinha as capacidades físicas desenvolvidas, porque eu fui atleta desde Sim. criança. Força, agilidade, essas questões físicas eu tinha bem resolvida. Eu não sabia, eu não tinha coordenol mesmo. A galera ia para um lado e ia para o outro. Mas isso se molda. Então, e aí eu tava lá em Goiânia, trabalhando na Quasa, com experiência fantástica, assim, tipo assim, em um mês a gente tá em 3 continentes em turnê, sabe? Começa num, no meio tá no outro e termina no outro. Assim, essa era a minha vida, power. Só que aí eu, 39 anos, e aí chega uma hora que tu diz assim, cara, não vou ser bailarina a vida inteira, eu tenho que... Né? Eu tava dando aula no UFG, no curso de teatro e musicoterapia, professor universitário. Tinha convite de Balé Cidade para trabalhar, tinha um convite de uma companhia da Alemanha para ir para lá, tinha um convite de uma companhia em Miami para ir para lá, tudo era real, assim. Porque os caras lá fora, eles amam o bailarino brasileiro em que sentido? O movimento pélvico, o signo da pelvis, que o Grupo Corpo desenvolveu muito bem. A ginga, que eles se apaixonam os coreógrafos lá fora. E outro fator que na Europa eles se apaixonaram mais ainda, quando eles perguntavam a minha idade. 39 anos. A Pina Bausch declarou publicamente que o bailarino atinge a maturidade artística a partir dos 30. Que no Brasil não, quanto mais novinho, melhor, né? Sim. Ele faz o que tu quiser com ele, não pensa. E em várias profissões é isso, né? Isso. Então, quando eu falava a minha idade, os caras ficavam loucos também. E isso ajudou, isso me ajudou. Foi um problema aqui no início da minha carreira, assim, problemão para resolver, porque eu, quando entrei na Quasa, entrei com 33 anos na Quasa. A galera me olhava de nariz torcido, assim, tipo, o que esse coroa tá fazendo aqui? Bailarinada boa, assim, pra dedéu, assim, muito boa. Galera, todo mundo queria dançar na Quasa. Então vinha bailarina até do exterior fazer audição. Aí chegou um coroa lá e me olhava. E aí, com o tempo de trabalho, eu fui conquistando meu espaço também lá. E mudando esse conceito, entendeu? Hoje, graças a essa galera que lutou muito... A galera da frente, né, que derruba as barreiras, né, que leva e que apanha. Olha eu fazendo som. Mas, enfim, aí aconteceu isso. E aí a Prefeitura de Porto Alegre, em 2004, me trouxe em janeiro para um circuito que tinha movimentos incessantes. Prefeitura de ouro dessa cidade que a gente sente saudade, que chega a doer no coração quando se fala. A época de ouro que estava no finalzinho, a gente não sabia, né? Me trouxe que a cultura aqui fervia e que eu ouvia falar lá fora de Porto Alegre, que era referência. Nossa, chega a me arrepiar. E aí eles me trouxeram pro Movimentos Incessantes e o Juan de Madrid,
Porto Alegre e São Paulo estava querendo integrar no circuito internacional que chama-se o DAC Danzam, que é de Madrid, de um cara sensacional que é o Juan. E aí eles vieram com a equipe para avaliar a execução do projeto aqui, para ver se integrariam ou não. E aí eles me chamaram, eles pegaram o Móvere da Jussara para ocupar o DEMAI, o Ânima da Eva Chu para ocupar aqui a Ponte dos Açorianos, o Balé Concerto da Vitória para fazer o Don Quixote ali na Redenção. E eles queriam alguém que juntasse uma galera e fizesse um processo criativo, porque o Móvere apresentou um trabalho praticamente pronto, o Ânima também. A Vitória apresentou o Don Quixote, quer dizer, e não era a proposta do circuito, era intervenções urbanas, dialogar com os espaços, enfim, estabelecer uma conexão com os espaços. Aí eu selecionei 6 bailarinos, 2 atores, um artista plástico e um músico. E eles me deram 20 prédios para mim escolher da cidade. E eu optei pelo Biociências da URGS, porque, não sei, me impactou assim um pouco. E aí, conversando com os serventes e com os vigias, tinha histórias de estupro, aquela história dos cadáveres lá embaixo. Quer dizer, aquilo me enlouqueceu. Eu digo, não, é aqui. E a gente ficava 12 horas lá dentro numa imersão. E o resultado foi muito legal. Tanto para nós, enquanto artistas, assim, instigou, sabe, provocou, quanto o retorno que a gente recebeu também. Foi bem legal. E eles fizeram almoço para mim no outro dia e disseram, a gente quer seguir trabalhando contigo. Eu digo, galera, eu moro em Goiânia. Vamos para lá então. Então nós vamos para lá. Só que eu voltei com essa pulga atrás da orelha para Goiânia. E eu gosto daqui. Eu gosto de Porto Alegre. E eu disse assim, tá aí o sinal, tá na hora de eu voltar. Aí eu voltei com 13 mil reais no bolso, que é que eu tinha de economia, e o sonho. E vim, falei com o Johnny Coates, aqui da Academia Mudança, que eu tinha trabalhado 11 anos com o alemão. Eu digo, Johnny, para mim voltar eu preciso de ter tanto. Tu tem que me dar aula para dar que cubra esse tanto. Para me pagar aluguel, porque eu também não vou voltar para passar trabalho, eu já tô com 39 anos, já trabalhei. Toda hora eu penso em falar o C. Aí o alemão topou, na hora ele topou. E aí eu vim com tudo. Peguei essa galera, eu dava 2 turmas de graça na mudança para poder usar o sábado à tarde, quando chovesse a sala dele. E a nossa casa era a Redenção, a gente ia para a Redenção estudar, fazer experimento. Aí nasceu o Bu, um olhar adulto sobre a criança que é em nós. Em 2004 mesmo a gente estreou. Em 2004 a gente ganha Açorianos, melhor espetáculo, melhor produção, melhor iluminação, blá, blá, blá. E isso, não que assim, vamos depois falar sobre Açorianos, essa questão toda que é, isso não, para mim hoje, enfim, tem várias críticas com relação a isso. Mas naquela época, naquele momento, foi fundamental para nós. Porque deu uma impulsionada, entendeu? As pessoas começaram a nos olhar, e muito prematuramente. Aí, no ano seguinte, uma colega minha de infância, que fez faculdade comigo, a Dani tinha ido para Londres, eu fui viajar também, trabalhar como bailarino. A gente se reencontra em Porto Alegre, a Dani volta a fazer aula comigo, a gente conversa muito, ela conhece o grupo, ela disse assim, Laco, nós precisamos abrir um espaço. Eu digo, Dani, eu não tenho 13 mil reais. Ela disse assim, a gente divide, vamos se virar. Dani, eu não gosto da parte administrativa e da contabilidade. Meu lance é outro. Sim. Ela disse, não tem problema, e eu não gosto do que tu faz. Tu faz a coisa acontecer. Então fechou todas. E eu administro. Então fechou todas. E a gente abriu uma salinha ali na Gonçalo de Carvalho, por 600 reais. Aí as turmas que eu levei pagavam a sala. Nós fazia faxina, nós fazia secretaria. E a gente começou bem pequenininho, dando um passo de cada vez e um depois do outro, assim. Aí é legal a gente conversar mesmo sobre essa questão da economia da cultura. Como fazer isso? A grana que eu tinha, eu investi numa consultoria de marketing. A gente, uma hora por semana, porque eu não podia errar aquele tiro. Porque era só o que eu tinha, entendeu? Então... Mas segura aí, segura que a gente vai chegar lá. Que a gente vai chegar lá. Mas eu tenho que fazer um comentário sobre uma coisa... sobre uma coisa que tu falou, assim, vocês ouviram certo, gente. Em 2004, a prefeitura oferecia locais para os grupos, para as pessoas produzirem. Outras épocas. Mas vamos lá, vamos seguindo. Que saudade. Não, até é interessante o relato que tu dá, porque isso contextualiza tudo que nós vamos conversar aqui sobre, inclusive vamos retomar a tua trajetória, porque isso ela é muito simbólica do que é a dança no Brasil, o que é as artes no Brasil. Mas hoje tu tá com um espaço consolidado ali, que é o MEME. Como é que tu define ele? É uma escola, é um centro cultural, um espaço de convivência, um laboratório artístico? O que tu define o MEME? O que eu mais briguei nessa consultoria de marketing em 2004 é que eles queriam que eu abrisse uma escola. Porque a escola é uma mina de ouro, é um caça-níquel. E eu digo, eu não quero isso. Eu quero um espaço de convivência onde a gente possa desenvolver coisas
fomentar as cadeias produtivas da cultura, desenvolver arte e cultura para todos, acessibilidade, enfim. E eu briguei muito com eles. Eles tentaram me convencer de todas as maneiras que vocês podem imaginar. E eu digo, não é isso que eu quero. Nesse período de Quasa, eu tive a oportunidade de conhecer muitos espaços no Brasil e fora. Centros de excelência, que são territórios onde vários núcleos coabitam e se contaminam e se desenvolvem, entendeu? De uma forma horizontal, é uma cadeia produtiva, é colaborativa, entendeu? E me apaixonei um pouco. Eu conheci o Nova Dança na época, com a Adriana Greck em São Paulo, lá em Brasília também o Nova Dança, que tinha esse formato, assim, quase que uma comunidade, entendeu? Dos artistas trabalharem, terem condições de se desenvolver enquanto cadeia produtiva, com toda a dignidade, mas né, dessa forma colaborativa, mais horizontal, sem aquela hierarquia, sabe? Ninguém é empregado de ninguém. A gente divide os custos, que é o que a gente faz, sempre fez nesses 21 anos. Todo mundo que trabalha lá, nós somos mais de 30 profissionais trabalhando lá. A gente divide os custos e cada um ganha o que é seu. Eu não vou ganhar em cima de ti, vou ganhar em cima do meu trabalho. Mas a gente divide os custos para se manter e ter toda a infra melhor possível que a gente puder. E o resto se virem. E a gente se ajuda, óbvio. Né? Sim, sim. E fomenta, que é o mais importante, assim. É uma incubadora. Se eu te colocar aí o que já passou pelo que nasceu no meme, hoje eu vejo como gente grande, meu parceiro, é muito lindo isso. Tem vários núcleos que nasceram no meme e hoje são gente grande. Posso citar, assim, uma lista imensa, assim. E é esse o nosso papel. Nosso papel é ser um lugar de fomento e de, enfim, cadeia de criação, circulação de bens, produção e circulação de bens culturais. É por aí. Não sei se te respondi. Não, é isso aí. Deixa eu te fazer uma outra pergunta, né? Muita gente já passou ali pelo meme, tanto dando aula como fazendo workshops, enfim. E foram pra cena e saíram pro mundo, né? Começaram ali e foram nacional, local. Como é que tu enxerga o papel desses centros como meme, né? Independentes na formação cultural do país? Eu acredito nesse caminho. Existem vários caminhos e eu acho que a unanimidade é burra. Eu sou rodriguiana, amava Nelson Rodrigues, né? E ele dizia que a unanimidade é burra, ele falava muito isso. Eu acho que tem vários caminhos, mas o caminho que eu acredito é esse, sabe? Eu acho que esses centros, eles formam agentes sociopolítico-culturais, não só artistas. Porque ele é ligado, ele é conectado, ele é híbrido, entendeu? Se ele está percebendo, tu não está isolado no mundo, tu faz parte de um contexto sociopolítico, cultural. E tu tem que caminhar ciente de tudo isso e interferindo em tudo isso. Transformando isso. A gente teve um exemplo muito legal em 2021, que a gente fez a incubadora com 5 jovens da Cruzeiro, 5 jovens da Restinga, 5 jovens da Rubem Berta e 5 jovens do Quilombo, Morada da Paz lá de Triunfo. E mais 5 que a gente abriu para quem estava ali na volta, sim, que se interessava. E o objetivo era capacitar aqueles jovens para se tornarem agentes de transformação social nas suas comunidades. E a gente fez uma capacitação de 1 ano com eles. Ah, que legal. Em plena pandemia, e foi um caos, porque a gente... Aí fechou... Lockdown. Aí deu a pandemia. Aí abria. Bandeira amarela, bandeira não sei das quantas. E a gente, né? E aí os meninos, às vezes, não tinham um aparelho. E a gente só botava carga no domingo, quando a gente se encontrava, porque senão eles gastavam com... Então foi... Mas deu certo. Tem meninos hoje trabalhando e se desenvolvendo nas comunidades. Dos 24, a gente tem 5, 6... Baita lucro. Não. Baita lucro. Claro. E tem hoje, os meninos estão trabalhando. Esses dias eu encontrei uma das meninas já inserida num outro contexto. Ela tinha 12 anos na época, ela era mais jovem. Deixa eu pensar, gente, para não dizer bobagem. Ela era mais jovem, a gente até abriu uma exceção porque ela tinha uma maturidade muito grande, porque a gente sabe, né, que a ciência humana não é exata. Então é pro grau de maturidade. Às vezes tem uma criança de 12 anos, tem maturidade de 15, e tem mais de 15, tem maturidade de 8. Então a gente avaliou bem e abriu uma exceção para essa menina. E ela hoje está super inserida, nesse sentido. Uma coisa, vocês já estão, o meme já está com quase 20 anos, é isso? Já fizemos, estamos com 21 agora. 21 já. Quais os modelos de financiamento que sustentam o meme hoje? Oficina, parceria, eventos, editais? Já para emendar outra pergunta, quais são os maiores desafios para manter um espaço cultural nesse perfil, nesse tipo de oferta que dá para as artes no Rio Grande do Sul? Boa pergunta, mesmo assim. Obrigado. Eu acho que o grande desafio, e não é a demagogia que eu vou dizer, até me emocionei para falar, é se manter íntegro.
É não sujar as mãos. Eu acho que esse é o grande desafio, assim. É o maior que a gente sofre, porque a tentação às vezes é grande e é um absurdo, assim, que acontece, que a gente vê, assim. Então, a gente foi criando, a gente é um polvo, a gente chama de polvo, né? Porque a gente, primeiro era com aulas, uma salinha de R$600, e o que sustentava eram as aulas, ponto. E a gente fazia eventos, a gente começou com aqueles saraus, aquele espaço improviso que a gente chamava, aquele happening, porque sempre achei aqui o Sul muito careta, o Sul é careta, é conservador, é tradicionalista, é uma bosta isso. Então a gente resolveu fazer uns movimentos assim, contra fluxo, entendeu? Então a gente criou uns happenings lá, que foram se desenvolvendo, mas assim, o que sustentava ele no início eram as aulas. E eu tive a felicidade de ler na época dos blogs, um texto que dizia: há vida além dos editais. E o cara alertava, cuidado para não te viciar. E eu li bem no início. E isso para mim foi assim, eu nem lembro quem escreveu. Eu tenho que, se eu pudesse agradecer esse cara, beijar os pés dele, eu faria. Será que ele está nos ouvindo? Tomara que esteja. O texto era bem isso, assim, o título: há vida além dos editais. E ele questionava isso. E aquilo me ligou de uma forma, eu digo, cara, ele tá certo. Eu não posso cair nessa, entendeu? Então eu uso os editais sim, porque eu sou população, né? Eu tenho direito a eles, agora mesmo a gente está executando um da PNAB, uma circulação, entende? Essa incubadora foi um edital também, mas a gente não sobrevive deles. Eles dão injetam bastante assim, energia no projeto, mas a gente não depende deles. A gente produz, a gente é sustentável, assim, é um projeto. A gente chama o nosso tripé, que a gente se agarra em 3 alicerces, que é a economia criativa, que hoje a gente tem que questionar um pouco, ela só muda os nomes, né, e os caminhos, a sustentabilidade e a rede colaborativa. Na pandemia, a gente trabalhou no azul, a gente adaptou as atividades para o online, o máximo que a gente pôde, caiu 70% o nosso movimento, assim, a nossa fonte de recurso caiu 70%, mas a gente com os 30% conseguiu trabalhar no vermelho, porque tiveram parceiros que seguiram investindo no projeto, mesmo sem usufruir das atividades que o projeto oferecia, entendeu? Por consciência da importância dele. A gente construiu essa rede de parceria. O Clube de Cultura é um exemplo clássico disso. Quanta coisa a gente fez na pandemia. Como a gente se ajudou criando aquela rede, foi importante para nós aquilo. A gente precisava ouvir, saber que nós estávamos juntos, criar força, entendeu? No coletivo. Foi um momento muito difícil, né? E aí eu já emendo numa pergunta que, enfim, vocês trabalham com corpo, com dança, com movimento. E como é que vocês, embora que tu já falou, a hibridização, né, das coisas que a pandemia trouxe e não saiu mais, né, da nossa vida, né? Mas nem vai. Pois é, e como é que é fazer isso com o que tu trabalha, que é com o corpo? Como é que vocês se adaptaram a isso aí? Então, a gente foi... é que nem assim, vou dar um exemplo que não tem nada a ver com isso, mas para ilustrar, assim, esse ano, em janeiro, a gente contratou uma equipe de meninos trans para fazer a reforma da casa. Por que a gente fez isso? Porque a gente luta muito para a questão da inclusão. E eu precisava ter esses meninos perto de mim, para mim poder respeitar e saber como conviver com eles. Eu dizia isso para eles diariamente, assim, tem várias questões de vocabulário, que é da cultura que eles estão tentando gerar para poder viver, e eu precisava deles perto de mim, né? Eu acho que isso ilustra, mais ou menos, assim. A questão do híbrido, a gente teve que aprender, teve que aprender, e a gente aprendeu que ele é diferente. A forma de trabalhar virtual é diferente da presencial. São 2 coisas distintas. Metodologias distintas, resultados distintos. Então a gente foi estudando e hoje a gente consegue separar e desenvolver para... Até eu penso, gente, como eu fui burro, por que eu não tinha pensado nisso antes? Hoje eu tenho um aluno que mora em outros lugares, em outros continentes, em outros países, outros estados, outras cidades, e estão ali participando e contribuindo para o projeto, né? E a gente não usava isso. A gente limitava, né? Entendeu? Mas é diferente, assim. Principalmente a criação artística virtual em dança, ela é fantástica, tem um potencial lindo virtual. Tu vai para outro caminho. A maneira que se acessa é muito bonita, assim. Mas e tem sua particularidade e peculiaridade, entendeu? Que quanto mais tu aprende, mais tu consegue mergulhar e entrar nela.
O presencial é completamente diferente. É um outro caminho. Mas existem outros caminhos além do presencial, então vocês descobriram Com isso. certeza absoluta. Tanto que a gente mantém agora e cada vez está desenvolvendo mais, aprendendo mesmo. Tem uma pergunta que não está no nosso script aqui, mas que é uma questão que interfere nas artes. Porque sim, nós temos um script, viu, gente? Sim, A gente tem Eles roteiro. são extremamente organizados, galera. Não se iludam. Que é a questão que, bom, está influenciando já, que é a questão da inteligência artificial, das novas tecnologias, o impacto nas artes, né, no fazer artístico. Já houve greve de roteiristas em Hollywood. Estamos enfrentando problemas com os dubladores agora, que eles chamam de dublagem viva, contra essa dublagem que já tem uma inteligência artificial que faz essa dublagem. Na dança, isso tem afetado? Vocês estão com alguma preocupação sobre isso? Tem uma discussão real sobre isso, assim. Já existia com o Merce Cunningham. Ele gostava de coreografar primeiro no computador, depois passar no virtual e depois passar. Já existia isso antigamente. Merce, ele era criticado, bastante criticado já no meio da dança por isso, assim, né? Eu tenho uma opinião pessoal, assim. Existe na dança uma discussão, sim, sobre isso, assim como nas outras. Não tão... porque eu acho que essa questão do audiovisual é mais... Sim, mais porrada, né? Mas eu não vejo problema, assim. Eu acho que as coisas têm que ser discutidas, tem que ajustar os espaços de ocupação, né? Tem que ser conversado, tem que saber como fazer para, com certeza, não tirar trabalho da galera é um absurdo, mas não tem como fugir disso mais, né? É olhar para frente, é tu não viver a evolução, entendeu? É que nem a Grande do Sul, conservador, tradicionalista, quer dizer, eu acho que tem espaço para todos, é que nem eu falei do virtual e do presencial. Eu acho que tem espaço para todos, eu acho que tem um caminho se abrindo aí, um outro caminho. É só não deixar ele tomar conta de tudo, entender, saber determinar mais ou menos, até que é que nem a minha relação contigo, a tua liberdade acaba onde começa a minha. Então, se a gente conseguir estabelecer isso, que é um quebra-cabeça só para montar, tranquilo, não vejo problema, honestamente não vejo problema. Assim, o meu sócio adora o virtual, ele é apaixonado por Thiago, apaixonado por virtual. Ele faz todas as coisas virtuais e ele usa a inteligência artificial, mas eu acho isso, é saber usar, é conhecer. Primeiro precisa conhecer para saber usar e não deixar interferir no espaço dos outros. Aí é uma questão mesmo política, né? É de respeito mesmo. Não pode tirar o trabalho dos caras. Bom, voltando um pouquinho, e agora que eu retomo lá com aquele nosso início, quando tu estava contando a história, né, do meme, de como é que as coisas aconteceram, a gente quer falar um pouco sobre essas questões de política pública. Tu falou que tu veio a Porto Alegre para ministrar, fazer parte de um projeto que era da prefeitura, isso lá em 2004. Então, tu teve essa experiência que ilustra bem, né, o que uma política pública faz, a importância. Então, eu queria ouvir de ti o que tu acha sobre isso e a questão das políticas públicas serem continuadas de uma forma a longo prazo. Eu acho que tu até respondeu um pouco, mas, enfim, a gente queria te ouvir mais. Pode repetir a pergunta. Política pública de cultura continuada, da importância que isso tem, e tu nos relatou que tu é prova disso, né? A coisa toda começou a acontecer porque lá em 2004 tu veio participar de um projeto que era uma política pública. Já emendo uma outra pergunta nisso para que a gente aproveite. Como é que tu enxerga a importância da política pública? Até porque, por exemplo, durante a pandemia, o MEM também usou a Lei Aldir Blanc como, né, que veio socorrer todo mundo. Em específico, espaços como o MEM também, além da questão da política pública mais geral, para espaços como o MEM, existam e sobrevivam, quais as políticas que tu acha que seriam necessárias? Quais são as ações públicas que seriam necessárias para ajudar esses espaços? Perfeito. É dever da política pública. Eu acho que é uma obrigação do poder público cuidar da cultura, entendeu? Eu não vejo de outra forma, assim. Eles não estão cumprindo o papel das obrigações deles, quando eles não cumprem. A Prefeitura de Porto Alegre não cumpre as obrigações dela. O Governo do Estado do Rio Grande do Sul não cumpre as obrigações dele, como aquela prefeitura cumpria, como o governo federal está cumprindo hoje, está resgatando. O governo anterior, federal, não cumpriu as obrigações dele com relação à cultura. Ele foi irresponsável. Ele, inclusive, acabou com o Ministério da Cultura. Ele acabou com o Ministério da Cultura. Então, é isso, sim. Não vejo de outra forma. É obrigação deles, é papel deles. Eles não têm que ser paternalistas, é diferente. Aí é uma outra discussão.
Eu acho que, pelo contrário, uma boa política pública, ela gera projetos independentes e capacitados, entendeu? Mas para isso precisa ter uma formação disso, investimento nisso, sério. Né? Como que o meme, qual é que seria a política ideal para o meme? Né? A política que tivesse manutenção de espaços culturais. Porque às vezes a gente tem que trabalhar horrores para fazer coisas que, se eu tivesse uma parceria com o poder público que suprisse aquelas necessidades, eu estaria livre para fazer muita coisa que a gente deixa de fazer, fundamental. Como, por exemplo, trabalhar nessa formação desses jovens. E, meu Deus, projeto que não falta, gente. A gente que está lidando hoje direto nas bases, nas pontas, falam tanto nas pontas, mas não estão nas pontas, né? Acho tão engraçado isso, assim. Enchem a boca para falar nas pontas, mas não estão nas pontas. A ponta continua lá. Entendeu? Se a gente está agora a gente abriu o Instituto Meme, agora em dezembro, fecha os 2 anos, eu vou poder finalmente acessar esses recursos, porque a gente está fazendo tudo na raça e na rede colaborativa, nas doações, na boa vontade, entendeu? A gente está louco para poder trabalhar com mais tranquilidade, para cumprir o nosso papel e as nossas obrigações, entende? De fomento, enfim, de trabalhar em prol do desenvolvimento humano através formação, né? Formação, cadeia produtiva, formação, circulação, fomento, criação, as 7 itens aqueles, que ali está tudo, se tu olhar ali está tudo, não precisa quebrar muita cabeça ali. E não só o poder público tem a obrigação disso, isso é um direito da cidadania. Sim. Né? Direito à expressão artística é um direito inalienável do ser humano. Não só para essa questão, mas também o quanto espaços como meme devolvem para a sociedade. Então, não é um favor, né? São trocas sociais, culturais, que o poder público troca com os espaços da cultura. Né? Aí existem os equívocos aqui que eu te falei de não sujar as mãos, entendeu? Aí eles ficam investindo em projetos que não devolvem nada para a sociedade. É isso que é indignante. Devolve para 1 ou 2. Não tem critério, entendesse? Essa é a questão também. Não estou dizendo que seja só isso, mas também tem isso. Então, onde é que está o critério? Eu sempre fui a favor nos editais, e às vezes a gente cria umas inimizades por isso, porque eu digo assim, não, tem que ter sim prestação de conta rígida, fiscalizada, porque a gente é dinheiro público, galera, se liga, entendeu? E não é demagogia isso, é grana pública, tem que ter sim, tem que saber para onde foi, tem que prestar conta, porque eles acham que é demais, que se sentem bandido, mas tá cheio de bandido. Não, e é uma prestação de contas, como o nome diz, né? Tu tem que prestar contas daquilo que tu... Entende? Eu também sou dessa opinião, né? Eu, em 21 anos, eu nunca tive problema com prestação de contas. Eu tô falando a verdade. Eu nunca tive problema com prestação de contas. Porque é uma planilha, é uma matemática. Sim. Né? Tu faz entra os e sai, remanejos né? ali, tu pede permissão para fazer, ele te dá uma permissão... Não precisa fazer por baixo, faz aqui, vamos conversar. Prestar contas não é o difícil é acessar o recurso. Que bom que o problema fosse só prestar contas, né? Adoraria só prestar contas. Eu também. Quem tá me ouvindo aí, a gente tá a fim de prestar contas. Pois é, né? Tem algo para prestar contas. Ai, como é bom. Mas assim, só concluindo assim, a questão dos espaços, o que é necessário? Eu vejo os colegas assim, porque a gente não pode olhar só para o próprio umbigo também. Eu fico muito contente, muito feliz e vou e vibro quando abre um outro espaço. Agora mesmo está abrindo um outro espaço que a gente foi lá ensaiar domingo, aqui na José do Patrocínio, na Cidade Baixa. Quer dizer, como que eu posso, né, ajudar? Eu dou muita consultoria para pessoas. Agora mesmo veio uma menina de Pelotas para assistir a Quasar, que está aqui em Porto Alegre, gente, vão assistir Quasar, que ela quer conversar comigo porque o pai dela lá tem um prédio que ele trabalha só embaixo, e em cima e ela trabalhou no Balé de Niterói, é uma menina que tem uma experiência aí, tu entende? Então a gente se conecta, a gente se busca uns aos outros, entende? Ela quer conversar. Eu digo, com certeza, eu faço muito isso, porque eu quero que polvilhe a cidade de centros de excelência, espaços conscientes, entendeu? Não escolas. Olha, com todo respeito às escolas, eu sei que é um segmento da dança que alimenta uma cadeia produtiva bem interessante, mas eu acho que tem que rever um pouco, tem que botar um pouquinho o dedo na consciência, sabe? Sobre algumas formas, entende? Eu até ia falar coisas
que não vale a pena, entendeu? Não vale a pena. Mas, enfim, então eu acho que tem que respeitar também. É uma outra forma, alimenta uma cadeia enorme. Sim. A dança é a segunda atividade mais praticada no país, só perde para artesanato, no nível de números. Então, tem muita gente que trabalha com dança, que sobrevive. Tive muito colega passando mal pedaço na pandemia, muitas coisas sérias que eu trabalhei na linha de frente, assim, foi... Então, respeitem, assim, tem... Né? Mas, enfim, eu tenho algumas críticas que não é o momento. Deixa assim. Mas vamos lá, vamos seguindo o nosso baile aqui. Então, aquela pergunta que a gente faz para quase todo mundo que passa aqui pelo Psyu Podcast. De que maneira um artista da dança consegue sobreviver financeiramente no Brasil? Depende aonde tu estás, em primeiro lugar. Sim. Eu posso te falar, em São Paulo tu sobreviveria muito bem, entendeu? Honestamente falando, hoje, apesar de todo... Né, o governo lá também quer, mas acontece que já criaram uma estrutura e que é muito forte. E é diretamente proporcional à política para a cultura, política cultural. Aqui em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, tá difícil, sabe? As pessoas, os guerreiros sobrevivem da dança. Os que não desistem. Hoje, nas escolas de dança, empregam muita gente, as escolas aí, entendeu? Então tem que reconhecer isso. Tem muitas escolas, tem muita gente trabalhando nas escolas, tirando seu sustento ali. Eu conheci, agora a gente foi fazer em São Leopoldo, esse final de semana Terezinhas, e eu dei a vivência numa escola que ficou embaixo d'água. E aí a proprietária da escola morava no edifício, no térreo, que ficou embaixo d'água. E ela, guerreira, conseguiu se reerguer. Então tem que respeitar essas pessoas, esses trabalhadores e trabalhadoras, entendeu? É uma pergunta que eu não tenho resposta. Porque às vezes a gente tem que buscar algo para fazer para suprir uma necessidade que não tem, entendeu? Tem que trabalhar. Eu ouvi essa semana passada aquele menino que era atleta e que foi parar aquele remador na cadeira de rodas, como é o nome dele? E também era um podcast. E perguntaram para ele, como é que tu fez? Porque tu conseguiu estar aqui. E ele respondeu assim, luta, 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 luta e luta, luta. Ele só falou isso, luta. Porque é uma luta mesmo. Entendi. Viver da arte isso que a gente... luta. Olha que louco. Aí eu falo com o Mano Amaro, eu estou dialogando com o Mano Amaro, que está lá na Bélgica há 30 anos, trabalhando com a dança afro, com que eu comecei ano que vem, a gente está numa negociação para eu trazer ele aqui para a gente fazer umas histórias de intercâmbio, não colonizador com colonizado, não, de troca de intercâmbio. Sim. E o Mano disse pra mim agora, 2 semanas, disse assim, vocês aí é foda, vou falar. É foda porque vocês não têm a grana, né? Aqui tem grana. Aqui qualquer projeto bom entra. Só não entra os que não são bons. Porque tem grana pra todos. Aqui a gente fica disputando no edital, às vezes uma migalha, e aí eu me nego. Acho que é legal a gente tocar nesse ponto. A cultura da miséria também, né? O artista gaúcho se acostumou a aceitar a miséria. A gente precisa rever isso, entendeu? O meme, com toda a humildade e honestidade do mundo, não aceita migalha. Eu já neguei, eu já tive atrito com algumas instituições, porque a gente negociou uma coisa, chegou eu só tenho tanto. Então fica com o teu tanto, eu não preciso do teu tanto. É isso, assim, também tem isso. Da gente levantar a cabeça e exigir o que é nosso por direito, entendeu? Não aceitar a migalha. É difícil, eu entendo que é difícil. Eu sei que é fácil falar, mas eu lutei muito para ter a estrutura que eu tenho hoje. Hoje o prédio, a gente quitou o prédio. Que legal. O prédio foi todo pago com dinheiro que o próprio projeto gerou. Mas não foi fácil, entendeu? São 20 anos para conseguir pintar um prédio, para não pagar aluguel. A maioria da galera paga aluguel. É dinheiro morto. Aí tu trabalha para pagar 5, 6 mil reais ali. É difícil. A gente bem sabe aqui, né, São Paulo vai, né? E acho que um pouco isso também, que é essa questão, principalmente aqui no Sul, né, mas a questão dos editais, né, dessa política de editais é um pouco uma disputa da escassez, né? Tu disputa o escasso. Cadê né? o Funproarte? Tu disputa o escasso. Isso é uma coisa que, e esse é o papel aqui do Psyu, que a gente fez esse podcast para discutir essas questões, não só o trabalho do artista, só a obra, divulgar, mas também discutir a economia, ou seja, como é que esse artista sobrevive, como é que né? Para que as pessoas conheçam. Até algum dos nossos ouvintes, né, disse assim, que legal o programa, você nunca tinha pensado a cultura nestes termos, né? Ou seja, nunca tinha
tido esse tipo de preocupação chegando para elas, o que eu acho que é um... O público, ele acessa ali naquela hora do resultado final, né? Claro, é o papel dele, do público, né? E aí eu te pergunto também a questão do... que a gente sempre faz em todos os segmentos, né? Como é que está a questão do profissional da dança, no sentido, sua regulação da sua profissão? Tem regulamentado isso? Não está regulamentado? Como é que está regulamentado isso? O que falta? O que precisa melhorar? E como é que fica também a questão da aposentadoria disso, né? Como é que fica a previdência desses profissionais? Então. E só deixa eu emendar com mais uma aqui, que é para... E a gente conversou lá no início, que tu falou, questão também da formação, né? Como também tem uma política de formação de profissionais da dança no país. O que falta para a gente ter uma política que dê essas condições para o artista reais de trabalho e de sustento? Então, vamos lá. Questão da regulamentação do profissional da dança. A gente tem basicamente 2 caminhos, né? Que é o caminho, a formação acadêmica do ensino formal das universidades, né? Que ele sai com DRT, né? E o caminho da informalidade, que é das escolas, dos centros, que é, através dos sindicatos, adquirir o seu DRT para ter direito a todas essas questões voltadas. O que é DRT? Fala pra galera. Registro profissional, junto ao Ministério, enfim, né, para ter direito à aposentadoria, direito a... Né, tu tem que ter carteira profissional. Né, carteira profissional. Aqui no Rio Grande do Sul, o sindicato está tentando se reorganizar, assim. O SATED igual? É o SATED. Tá. SATED. Então tem mais questões com o SATED, assim, que precisam ser discutidas, que é outra questão para se conversar. Tu viu como é complexa a coisa? Não. É super complexo, claro, não é tão simples assim. E, então são esses caminhos, assim, para dança. Tem que buscar esses caminhos, tem que ir através do sindicato, tirar seu DRT, se não fez a faculdade de dança. Esses são os caminhos de profissionalização. Aí tu vai ter direito, vai ter na tua carteira o registro profissional, que tu vai poder registrar o teu tempo de trabalho, depois ver a tua aposentadoria, ter os descontos e depois recolher, enfim, todo aquele processo. Esse é um. A formação do profissional gaúcho, eu vejo que a universidade ele prepara mais professores de dança para trabalhar ou nas escolas formais e as informais. Escolas formais nas escolas estaduais, municipais, enfim, e nas informais nas escolas de dança. Mas eu sinto muita falta aqui no Rio Grande do Sul. A gente tem muito material humano para o circuito de profissionais da arte, da dança enquanto arte, não enquanto atividade escolar e formação, aprender as técnicas. Eu sempre digo assim, que o Krenar fala que existem 2 corpos, né? O corpo útil e o corpo fruído. O corpo que geralmente as escolas, elas produzem enquanto atividade física é o corpo útil. Para executar os movimentos aqueles, para aprender as técnicas X, Y, Z, que é uma cadeia de movimentos, assim, que tu aprende. Braço aqui, braço ali, para lá. E o corpo fruído é o corpo do artista. O artista é um outro corpo, entende? Eu posso saber todas as técnicas do mundo, mas eu sou um corpo útil, eu sou um corpo obediente. O corpo do artista, ele é rebelde, ele é insaciável, ele é instigado, entendeu? Porque ele busca sempre a dimensão maior do instinto, da intuição, do prazer, do gozo, que é um corpo fluido, né? Que é o corpo dos povos originários, né? Eu acho que a gente tem muito para aprender com eles. Então, a nível de formação, eu acho que tem essa discussão que precisa ser aprimorada, estudada, debatida, para entender esses corpos. Quem trabalha com o corpo sabe o que é isso, né? O corpo útil, o corpo fluido. Vai dar uma oficina, uma coisa, né? Tu vê aquele corpo que ainda está preso e engessado por milhões de técnicas, mas ele não consegue se expressar, ele não consegue falar o que ele quer. Não é um corpo que fala, é um corpo que repete, obediente, adestrado, a grande maioria dos corpos. E aqui no Rio Grande do Sul, a gente carece muito de corpos fluidos e de espaços e de locais e de profissionais que fomentem esses corpos, que libertem esses corpos.
Desde o trabalho, principalmente o trabalho com criança. A gente no MEME tem um cuidado assim, monstruoso quando trabalha com criança. Porque a gente precisa, porque a criança, como diz Skinner, é um papel em branco. Então tu tem que ter uma responsabilidade imensa para trabalhar com a criança. Eu fiquei sabendo de um caso de uma escola de professor que está botando sapatilha de ponta em criança de 6 anos. Isso é um assassinato. Acontece. Eu trabalhava num projeto em Goiânia, que era um projeto sensacional, um projeto social, com meninos da periferia. E eu coordenava, como eu dava aula na universidade, no curso de teatro, eu coordenava o projeto de teatro. E aí, só que as meninas que faziam o projeto, faziam também no projeto de dança. E aí eu dei um jogo teatral para eles, e a menina foi super autoritária, assim, como se ela estivesse dando uma aula para os outros. E eu chamei elas depois no axé de fala ali na roda, e disse assim, me fala mais sobre isso, assim. Fui lá instigar por que ela estava fazendo aquilo. E aí ela começou a me contar que a professora de balé dela era assim. E eu pensei, me conta mais. Um dia ela falou até pra minha amiguinha, que era gordinha, que ela não emagrecesse, ela não quer dançar e nunca arrumar namorado. Traumatizou a menina pro resto da vida. Crianças são umas esponjinhas, né? Tudo que tu disser pra eles, mostrar, eles absorvem e carregam aquilo ali. Não, aquela menina está traumatizada pro resto da vida. É só estudar, entendeu? Ela vai aprender a lidar com esse trauma. Então, para entender a nível de formação, a responsabilidade que tem que se ter. E infelizmente, tu não tem centros que preparem isso. Preparem esses profissionais que vão trabalhar e estimular esses corpos. Então, é um problema sério que a gente tem aqui. A nível de educação, estou falando agora de educação mesmo. Tanto a nível universitário, no mercado formal, quanto no informal. Precisa ter uma revolução. A educação aqui está... Tu encontra algumas iniciativas, mas não existe um projeto, não existe uma organização para isso, entendeu? Que é muito necessário. Porque quando tu liberta um corpo, tu liberta ele para a vida, para tudo. Não só para dançar. Mas a dança, enquanto arte, ela tá sempre carente, sabe? Ela tá sempre em falta. Eu não sei, eu tinha uma outra pergunta que eu... Não, acho que foi bem completa, bem didática e acho que pegou bem a essência da que a gente tinha perguntado. E deixa eu insistir na questão da cadeia produtiva toda da dança. Um dos gargalos da sustentabilidade cultural no país, que eu vejo, é um problema da ausência de público. Se nós tivéssemos ingressos pagos, nós estaríamos com boa resolução dos problemas, né? Uma boa parte estaria resolvido. Como é que tu vê na questão, pode ser na questão geral, mas também um pouco do particular da dança, como é que a gente faz uma política de formação de público, onde na maioria, da parte da rotina, a maioria das pessoas no Brasil não tem a fruição artística? Tu não pode alimentar o que tu não conhece. É informação, é acesso à informação, é difusão da informação. Né? A gente, agora mesmo, nessa circulação, a gente voltou muito feliz, porque a gente trabalhou com plateias cheias, porque... Cara, eu vejo muito... Eu participei de um outro projeto ano passado em que não se contratou produtor local para uma circulação. Chegava, tu dançava para 10, 20 pessoas. Um projeto lindo. Aí 10, 20 pessoas na plateia. Como é que as pessoas vão ir se elas não sabiam que nós estávamos lá? É difícil. Tu entendeu? Eu acho que primeiro é comunicação. É uma falha de comunicação. A informação... E entender por onde tu vai investir hoje numa mídia de papel, que não funciona mais tanto, que não tem tanto acesso, mas ao mesmo tempo também que funciona. Quer dizer, como que tu faz isso assim? No nosso caso, posso dar o exemplo do exemplo agora que a gente teve. A gente investiu em excelentes produtores locais, que fizeram um trabalho sensacional, entende? E a gente teve plateia em todas as cidades que a gente foi. E plateia não é amigo, não é classe, não é parente. Esses também, mas público é aquele que, como aconteceu agora, domingo, de um casal que veio depois nos comentar, que disse que nos ouviu num programa de rádio que a gente tinha participado no meio da semana, lá. Tu entendeu? Um casal que nunca tinha ido a espetáculo de dança e saiu encantado, foi lá falar conosco e disse assim, olha, a gente veio porque a gente ouviu vocês na rádio no meio da semana, para te ver a importância desse trabalho que vocês estão fazendo. Entendeu? Essa comunicação. Aí... Vamos entrar nessa área, então. Como é que tá? Tem que organizar, tem que ter acesso maior, tem que multiplicar e fecha uma TV. E aí?
Aí, em vez de estimular e aumentar, tu entendeu como é que é a situação? Tudo vai chegar na política. Não tem jeito, né? Mas assim, lá que a gente tá se encaminhando aí pros finalmente, né? Pro fim do nosso episódio. E aí a gente queria que tu falasse para quem tá nos ouvindo e tá lá pensando, será que eu abro um espaço cultural? Será que eu não abro? Será que eu vou? Será que eu não vou, né? Que conselho que tu daria para essa pessoa, né? Como é que ela pode... Nossa, pergunta difícil. Se sustentar e... Sustentar o sonho, né? O sonho é a estrutura. O sonho é básico, gente. Sem sonho, não nem tenta. Você vai fazer... Eu tive colegas que abriram porque queriam ganhar dinheiro e não deu certo. E não deu certo também porque não houve planejamento, não houve estudo. Eu digo assim, se tu não fizer isso, não faz. Se tu não tiver um mínimo do mínimo de noção que tu vai, no mínimo durante 7 meses, ter que tirar dinheiro do bolso para pagar todas as contas, que não vai entrar em absolutamente nada, no mínimo 7 meses, que tu só vai ter lucro depois de 3 anos, se não tiver noção disso, que o que vai entrar vai dali para pagar e deu, nem tenta. Entendeu? Nem tenta. Não perde teu tempo, porque tu vai te frustrar, tu vai gastar dinheiro, tu vai... Entende? Então é isso, assim. Vale a pena? Vale. Eu acho... Super digo, faz. Mas faz bem. Faz direito. Tem que saber fazer. Não dá pra entrar como amador na jogada. Tu vai ser engolido. Tu vai ser destruído. O mercado, ele é feroz. Tem que estar preparado pra ele. Só isso. Te prepara pra ele. Estuda, tu sabe bem o que eu tô te dizendo. Tem que saber onde tá pisando, tem que saber como fazer e tem que saber por onde ir. E principalmente, tem que ter alma. Tem que ter uma identidade. Senão tu vai ser mais um no mercado. Aí tu vai ter que trabalhar assim 200 mil vezes mais. Tu tem que... por isso que o sonho é tão importante, porque isso é o mais importante, né? Acredita naquilo que tu quer fazer e não te deixa seduzir, porque é o que eu disse, o mercado é feroz, ele te engole. Eu lembro daquela deputada que tinha, Heloísa Helena, é uma das fundadoras do PSOL, inclusive, que ela fez lá uma entrevista pro Jô Soares. E o Jô disse assim, Heloísa, como é que tu consegue te manter íntegra nesse meio? Ela disse assim, olha, Jô, não é fácil. Não é nada fácil. Ela disse assim, imagina assim, numa casa tu administra alguns R$1.000. Numa prefeitura tu administra alguns milhões de reais. No estado tu divisa milhões. No governo federal é trilhões. É uma esteira de dinheiro passando dinheiro. E tu vê todo mundo metendo a mão. Chega uma hora que tu diz assim, eu vou meter a mão, vou pegar um pouquinho para mim também. A minha oração é cuspa no poder. Eu acordo dizendo para mim mesma, cuspa no poder, cuspa no poder. Eu sempre digo pro artista, cuspa no ego. Cuspa no ego. Porque às vezes o ego cega, entendeu? É verdade. Então ter os pés no chão é fundamental, fundamental. Eu acho que até pra arte não tem espaço para ego. Porque quando tu entra no processo, tu vê que ele é tão grande que ele não é teu. A gente é um operário, né? A gente é a serviço da arte. Eu estava dizendo para as meninas que elas sobem no palco, e graças a Deus eu trabalho com pessoas maduras que têm consciência disso. Eu digo, gente, não tem espaço para vaidade na arte. Porque a gente está ali para o público em primeiro lugar, a gente não está para nós. Não nos pertence aquilo, entendeu? Se a gente é uma ponte, assim, uma passagem. Então... curte isso, é tão bom ser serviçal, né? Nesse sentido. Sim. De algo tão bonito, tão lindo, tão encantador que é o processo artístico, né? É bom servir o que a gente criou, né? Fantástico, fantástico. É isso aí. Então tá, né, pessoal? Isso, sonha, mas sonha acordado. Eu acho que o bem pezinho abertos. no chão é fundamental, gente, porque as pessoas entram de gaiato, de ingênuo e se dão com a cara no chão. E tu tá vendo. E eu, como te falo, eu tenho dado muita consultoria. E tu tá vendo que não vai dar certo. E tu tenta dizer com toda delicadeza e respeito, assim, tem certeza, cara? Aí tu questiona tudo, assim, tu sabe, tu tá vendo que não vai dar certo. Esses tempos, uma amiga abriu uma história que não tinha nada a ver com a história dela, assim. Ela queria abrir um espaço de cultura, aí ela resolveu abrir uma história com manicure, porque ela estudou, que agora é moderno ter o café e ter atividade ali, que não sei o que. Deu errado. Tava na cara que não ia dar certo. Tava na cara que não ia dar certo. E eu, honestamente, tentei de tudo que vocês podem imaginar, assim, dentro do meu limite,
que a minha liberdade é cara. Sim. Onde começa dela, dito e feito. E abriu certo. e fechou. Abriu, lindo a história, lindo mesmo, tinha uma baita produtora cultural, não deu certo. Que entrou no escuro, numa área que não é dela, tateando no escuro. Tem negócios mais rentáveis que investir em cultura. Com certeza. Eu não queria dizer não faça. Mas, gente, então tá, a gente tá aqui encerrando. Laco, foi um super prazer te ouvir hoje, foi muito legal mesmo. A gente já se conhece há algum tempo, pra quem não sabe. Eu sou tua fã, gata. Querido, eu sou tua fã também. Eu tô lá solado do Clube de Cultura e a gente já fez muita coisa junto, né, Laco? E a gente troca às vezes uns desabafos aí na feira, né? Feirinha ecológica de sábado. Isso aí. Então tá, gente, foi um prazer, Laco, e até a próxima. Gente, uma grata surpresa que vocês amam esse tipo de coisa, contem comigo e obrigado mesmo pelo convite, prazerzaço. Então até o próximo episódio do Psyu. Gente, termino com uma frase da Pina Bausch. Dance, dance, dance. É isso aí. Valeu, galera. Até a próxima. Adjuntos, a gente pode mais.